Boa noite. Hoje a gente vai continuar uma atividade que é Urupês, contos lobatianos. Esses contos lobatianos que está dizendo que ele vem de Lobato. Lobato é Monteiro Lobato, aquele autor brasileiro que eu já falei que ele faz parte do pré-modernismo, autor do Sítio Pica-Pau Amarelo, de muitas outras obras. Então aí nós estamos falando de Urupês, os contos lobatianos, aí na mesma esteira de Euclides da Cunha, que estampou a dura realidade sertaneja. Na grande imprensa tivemos o lançamento de outras obras que tematizam várias visões brasis interioranos, entre eles está Urupês de Monteiro Lobato, seja pela primeira edição cuja primeira edição é de 1918, uma coletânea de contos traz o cenário do Vale do Paraíba, arrasado após a crise da cultura do café no tempo da República Velha. A partir de simples casos, o autor recupera a cultura do caboclo paulista de maneira crítica e irônica. Em todas as narrativas está presente o drama do homem do interior, com finais tristes e sombrios, o que leva Lobato a pensar a dar o título de 10 histórias trágicas à coletânea. Então aí vocês viram uma obra que são vários contos, que chamado ele montou um livro, ele chamou de Urupês, mas ele colocou um outro nome. E a paisagem, o espaço, ele falava do Vale do Paraíba, que fica na região ali do estado de São Paulo, num momento da República Velha, vocês já viram isso em história. E ele conta algumas histórias com finais tristes. Então aí é o drama do homem do interior, uma pessoa sofrida, mas isso aí é o interior lá da região sudeste, não é a nossa região. Quanto à linguagem, o escritor paulista recusou-se a escrever difícil e a usar vocabulário raro. Insistiu nas marcas da oralidade, com expressões populares do Brasil rural, buscando sempre a clareza e a simplicidade. Afirmava: nada de imitar, seja lá quem for. Temos que ser nós mesmos, ser núcleo do cometa, não cauda, puxar fila, não seguir. Para ele, uma narrativa é ágil e dinâmica, prende a atenção do leitor e provoca a reflexão sobre as questões sociais. Monteiro Lobato pôs-se a visão alienada da literatura feita nos gabinetes da cultura federal, admirada com as largas avenidas, com a moda francesa e com as poesias declamadas nos confeitarias e nos cafés. Então ele foi essa pessoa que escreveu um pouco diferente, que já estava mudando para outra nova escola, e aí nesse período foi chamado de pré-modernismo. Aí você viu. Nós vamos ver um conto aqui na trilha do Jeca. Eu acho que você já viu falar, fulano é um Jeca. Porque o Jeca ele virou um símbolo, virou como se fosse um adjetivo. Porque era uma pessoa que tinha uma vida assim muito modesta, muito pobre, ele não tinha muita motivação, muito preguiçoso, faminto. Então era uma pessoa assim, inclusive Jeca Tatu, ele virou até um personagem para um remédio chamado biotônico, que era um remédio que fortalecia. Então eles colocavam o Jeca Tatu e contavam a história que o Jeca Tatu, depois que tinha tomado o biotônico, tinha deixado a preguiça. Então, no final do livro de 12 contos, há um artigo intitulado Urupês, em que o narrador fixa a imagem do Jeca Tatu, um dos personagens mais conhecidos de Lobato. O nome Jeca se converteu em substantivo comum e tem um verbeto de dicionário House da língua portuguesa, habitante do interior brasileiro, de hábitos rudimentares. Esse artigo foi publicado pela primeira vez no jornal O Estado de São Paulo em 23 de dezembro de 1914. Os 3 fragmentos a seguir são retirados do conto Urupês, em que o autor descreve a imagem de Jeca Tatu, que tornou símbolo nacionalista utilizado por Rui Barbosa em sua campanha presidencial em 2018.
Elaborou-se o balsânico indianismo de Alencar ao advento de Rondãos, que, ao invés de imaginarem índios num gabinete com reminiscências de Chateaubriand, na cabeça e a Iracema aberta sobre os joelhos, metem-se ao palmilhar sertões de Uixete no empunho. Morreu Peri, incomparável idealização de um homem natural como sonhou Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance ombro a ombro com altos tipos civilizados a todos sobreleva em beleza da alma e corpo. Contrapôs-se cruel etimologia dos sertanistas modernos, um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira, como incapaz moralmente de amar Ceci. Por felicidade nossa, a de Dom Antônio de Maris, não os viu Alencar, sonhou-se o qual Rousseau. Do contrário, já tínhamos o filho de Araré a moquear a linda menina num bom brasileiro de pau-brasil, em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como o Ariel benfazejo de Paquequé. Bom, gente, vocês estão vendo que esse texto talvez vocês não tenham muito conhecimento, mas eu já tive acesso à leitura desses livros. Quando ele fala de Iracema e quando ele fala de Ceci ou de Dom Antônio de Maris e de Peri, ele está falando de personagens de livros de José de Alencar, que essas obras elas aconteceram no romantismo brasileiro, no meado do século XIX, que eram obras de José de Alencar. Aí, quando se fala de Iracema, tinha um livro chamado Iracema, é o nome de uma índia. Quando se fala de Peri, era um índio que se apaixonou por a filha de Dom Maris, que era Ceci, o nome dele é o apelido Ceci. E eram heróis, vocês sabem que no romantismo os personagens costumavam ser heróis, e os heróis aí, eles escolheram o índio como representante do Brasil na época. Muito fortes, corajosos e belos. Já esse homem Jeca Tatu é totalmente o inverso desses heróis. Ele não tem força, não tem beleza, não tem coragem. Então, a sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã plumitivo deu de forjar seu indiozinho refegado de Peri e Átala. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos, consumiram-se tábuas inteiras de aimorés sanhudos, com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crispou-se de caboclismo. O cocá de pena de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. A ocara virou rancho de sapé. O tacape afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda trochada. O boré decaiu lamentavelmente para Pio de Inhambu. A tanga acendeu a camisa aberta ao peito. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio em suma, sem faltar uma azeitona dos Peris e o Birajara. Peris, que é o personagem que eu já disse que é um personagem de uma obra de Machado de Assis, e
Também o Birajara é o nome de um livro. Este setembrino redobrar de uma arte morta ainda, se não desbragou de todos os frutos, terá o seu, o Yuga Pirama, o seu canto de piaga, e talvez de ópera lírica. Bom, esse livro aí, Yuga Piranga, ele é um livro também do romantismo, é uma poesia, e Canto da Piaga também é de Gonçalves Dias, um autor português que vocês devem ter estudado. Vocês ainda vão estudar, eu estou falando, desculpa, na frente. Era para ter estudado, mas não estudaram ainda, desculpa, porque eu saltei, mas depois a gente vai dar uma retomada a esse romantismo que vocês já estudaram ano passado no 2º ano. Eu estou falando. Vamos lá. Mas, completado o ciclo, virão destroçar o inverno em flor da ilusão indianista, os prosaicos demolidores de ídolos, gente má e sem poesia. Irão os malvados engaravatar o ícone com as curetas da ciência, e que feias se hão de entrever as caipirinhas cor de jambo de Fagundes Varela, e que chambões e sornas os peris de calça, camisa e faca à cinta. Isso para futuro. Hoje ainda há perigo em engolir no vespeiro. O caboclo é o Aí Jesus nacional. É de ver orgulho em torno com respeitáveis figurões batem no peito, exclamando com altivez: sou raça de caboclo. Aí ele continuou falando de algumas obras do romantismo, falou de Fagundes Varela, que também é um autor do romantismo. Então, Monteiro Lobato, Urupês, que o autor é Monteiro Lobato, e boré, quer dizer, flauta feita de taquara, chambão, indivíduo mal vestido, rude, cureta, instrumento cirúrgico, entono é arrogância, vaidade, refogado é enrugado, e sorna é moleza e preguiça. Você viu, esse texto está no livro de vocês, gente. Eu coloquei aqui, mas ele está no livro. Se vocês tiverem interesse de ler, vocês podem ler no livro. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne onde se resume todas as características da espécie. Ele o que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar cusparada de esguicho. É sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares, só então destravava a língua e a inteligência. Não vê que, de pé ou sentado, as ideias lhe entramam. A língua esperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, encocora-se em frente ao fogo para esquentá-lo, imitado de mulher e de prole. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tomar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Nos mercados para onde leva a quintanda domingueira, é de cócoras como de faqui do Brahmaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo, também
Monteiro Lobato, aí Brahmaputra, um nome esquisito, né? Rio Sagrado de Tibete, na Ásia Meridional. Brejaúva é palmeira silvestre, epítome é uma síntese e piraquara é caipira. Texto 3. O caboclo é soturno, não canta senão reza lúgubres, não dança senão cateretê aladainhado, não esculpe o cabo da faca como o Kabila, não compõe sua canção como Felá do Egito. No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente de inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro abre a dança de tanguerás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionísica em escalho permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre e modornar silencioso do recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Também Monteiro Lobato, urupês. Então, Kabila quer dizer grupo nômade, Escachu, Borbulho, Falé, companheiros do Egito, Sangará, tipo de pássaro, urupê, espécie de parasita que se alimenta de seiva sugada dos troncos das árvores, conhecido como orelha de pau. Urupê. Então, vocês já viram falar, vocês já viram, não sei se quem mora na zona rural, já morou, andou, tem umas orelhas que nascem nas árvores, é uma outra vegetação, né? Como se fosse um parasita, e eles é chamado de urupê. O nome dele é urupê, só que a gente chama aqui orelha de pau. Então, vamos ver aqui o exercício. No texto 1, o autor cita Ceci Peri, personagem da obra O Guarani, José de Alencar. Cita também François René de Chateaubriand, autor do romantismo francês no século XIX, que serviu de modelo a Alencar. Que aspectos do romantismo são criticados? Ele critica a idealização alienada do indianismo, defendido, né, pelo romantismo, ao ufanismo nacional e a influência francesa. Por meio de morte simbólica de Peri, Lobato exige a independência do passado, principalmente das fórmulas românticas. Gente, aí vocês viram falar em ufanismo nacional. O que quer dizer ufanismo, ufanista? Ufanismo quer dizer aquele fanatismo, aquelas pessoas que diz que são patriotas. Na verdade, não são patriotas, são nacionalistas, que é diferente o nacionalismo do patriota. No Brasil, hoje, tem um grupo de pessoas que se diz patriota, mas na verdade eles não são patriotas, eles são nacionalistas e ufanistas. Que o patriota tem outra ideologia. Não é essa que muita gente diz por aí, não. Para o autor, o que distingue o caboclo do índio? O caboclo é o homem do interior, veste camisa aberta ao peito, vive no rancho de sapé. Usa espingarda, o índio vive na oca e usa tacape. Então, aí as diferenças do caboclo, que é o homem da zona rural, que vocês conhecem, alguém que mora na zona... Só que aqui não é chamado de caboclo, aqui é diferente, aqui tem uma outra forma de se chamar as pessoas. Em que medida são semelhantes? Os dois têm o mesmo substrato psíquico, orgulho, independência, fidalguia e coragem. No texto 2, Monteiro Lobato retrata a dura realidade da vida do caipira, contrapondo a figura realista do Jeca Tatu à idealização dos regionalistas. Como ele fala, age e vive. Jeca Tatu aparece com um piraquara do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Fala pouco e mal, escolhe da natureza os produtos que são dados. Vive de cócoras, marcando sua apatia. Quer dizer, apatia é quando a pessoa é apática, aquela pessoa
que parece que é doente, fraca ou preguiçosa. Observe que o autor esclarece que conta o que ouviu dizer. Assim, dá voz ao homem do interior, registrando sua fala, seu vocabulário e sua maneira de se expressar, como a fala de Jeca é apresentada. Uma fala simples e pouco do caipira, estremeada ao discurso culto do autor, marca o estilo irônico que Lobato trata o tema. A figura do Jeca Tatu, criado por Lobato, criou muita polêmica e o escritor acusado de injusto com o caipira. Na segunda edição do livro, em 1919, ele explica, porém, sua posição. Eu ignorava que era assim, meu caro Tatu. Por motivo de doença tremendas, está provado que tem no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. Quer dizer, é como se ele tivesse muitos vermes, muita lombriga, por isso que ele era fraco. 4. Tanto Euclides da Cunha quanto Monteiro Lobato descrevem o homem do interior, o sertanejo e o caipira. Em que medida eles apresentam enfoques diferentes. Então, você viu que o caipira é aquela pessoa que mora lá em São Paulo. Já o do interior, aqui, nós, os homens do interior, é chamado de sertanejo. Para Euclides da Cunha, a apatia do sertanejo se transforma de acordo com a situação. Para Monteiro Lobato, a apatia e a preguiça caracterizam um caipira. Bom, gente, nós terminamos a aula por aqui. Ela já foi um pouco longa, mas eu quis fazer uma leitura do texto para vocês, que talvez a maioria não ia ler, e eu li para vocês. Bom dia para todos.